aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos, queridas irmãs, como igreja no mundo inteiro, estamos celebrando a oitava da Páscoa, quinta-feira, na oitava da Páscoa. Como eu dizia, domingo passado foi domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. E assim, essa notícia é tão grande que transborda a alegria por 8 dias. Então estamos celebrando a alegria, o transbordamento imenso da alegria da ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus aqui visibilizada
pela alegria das flores, do branco, dourado, como queiram, e de modo muito especial, do círio pascal aceso, estará sempre aceso nesse tempo, porque é o sinal do ressuscitado Cristo, princípio e fim, alfa e ômega, reinará por um ano, mais um ano em nossa vida, 2022 até 2023, e as chagas gloriosas, precedidas pelas chagas dolorosas. Então é nesse contexto de transbordamento de alegria que nós estamos celebrando e estamos vivendo. A Quaresma foi marcada por sacrifício, jejum, penitência, conversão, um tempo de austeridade espiritual, e quem o fez sentiu grandes mudanças na vida. Agora é os efeitos de uma Quaresma bem vivida nós sentimos quando chega a Páscoa, quando celebramos esse fato central da nossa fé, fundante, sem o que nada teria sentido. Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, disse Paulo aos Coríntios, vazia a nossa fé. E como vimos domingo, sábado e domingo, sobretudo sábado, a quem procurais, Maria Madalena e as outras mulheres? Ele ressuscitou, não está aqui. E ao longo da semana nós vamos contemplando as manifestações do ressuscitado, as manifestações do Jesus que passou pela morte de cruz, que desceu à mansão dos mortos para libertar os que jaziam nas trevas. Mas Deus, no primeiro dia da semana, o glorificou. E ontem, nos primeiros versículos do capítulo 24, nós ouvimos, quem participou da missa ou rezou pessoalmente, nós rezamos e ouvimos a passagem do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, os primeiros versículos que narram a manifestação de Jesus a quem? Aos discípulos de Emaús. Lucas 24, discípulos de Emaús, é uma das passagens mais belas da Escritura e, sem dúvida, uma das que eu mais gosto. Como é linda essa passagem, como é linda, como aquela passagem ontem proclamada e hoje continuada reflete a nossa fragilidade, nossos temores, a nossa dureza de coração, nossa lentidão de inteligência para perceber a ação de Deus e a ressurreição de Jesus. E ontem nós ouvíamos, Jesus fez arder o coração dos discípulos quando com eles caminhava, eles retornando para Emaús, mas Jesus aqueceu o coração deles pregando a palavra, abrindo-lhes a mente. E Jesus se deu a conhecer na partilha do pão. Eu sempre digo, corações que ardem, olhos que se abrem. Assim é Jesus. Jesus ressuscitado quer ver nosso coração ardente. A palavra de Deus tem que arder nosso coração. E nós reconhecemos Jesus, a manifestação de Jesus, quando se parte o pão. Infelizmente, muitas vezes o padre parte o pão no altar e ninguém olha. E você já deve ter observado que eu o faço calmamente. Toda vez que eu divido o pão, a fração do pão, a hóstia maior, eu lembro discípulos de Emaús, e agora você também. Toda vez que o padre parte o pão naquela hora que precede a comunhão, é discípulos de Emaús. Alguém disse, na missa não tem palavra de Deus, a pessoa tem problema de audição. Tudo na missa, tudo,
está enraizado na palavra de Deus. E se alguém diz, é porque é lento de inteligência, ainda não descobriu a riqueza e a beleza da missa, da Santa Missa. Hoje, quando o bispo partir o pão, você vai falar, é verdade. Os olhos dos discípulos se abriram no partir do pão. E nesse momento o Papa Francisco sempre tem falado, o pregador, o padre, o bispo ou o cristão leigo que estiver celebrando, ele está pregando a palavra de Deus, e a palavra tem que arder no nosso coração. A homilia, seja ela curta, seja ela de tempo médio ou longa, ela tem que aquecer o coração, tem que iluminar o caminho. Eu peço sempre a Deus, desde o início do meu ministério, que na hora da homilia eu tenha algo a dizer, não meu, mas de Deus, porque eu tenho que pregar a palavra, e a palavra tem que aquecer o coração daqueles que ouvem. Por vezes há homilias que não tocam nem quem ouve e nem quem prega, e eu peço sempre a Deus também de não pregar para os outros, mas também pregar para mim mesmo. Não adianta eu querer mudança no mundo se eu não dou o primeiro passo nas mudanças necessárias. Voltei um pouquinho, você vai dizer, mas isso foi ontem. Exatamente para entender o Evangelho de hoje. Sem o que? Nós nos perdemos. Hoje os discípulos contaram exatamente tudo o que aconteceu no caminho, por isso que eu recordei. Como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. E aí Jesus se manifesta aos discípulos com a saudação e fica no meio deles, centralidade de Jesus em nossa vida. Ninguém pode colocar Jesus do lado nem atrás, mas ele tem que estar sempre no centro, no meio da nossa vida, no centro e no meio da comunidade, da família. Quando nós colocamos qualquer outra coisa no centro de nossas preocupações, tragédias anunciadas. Ficou no meio deles. Nem Pedro, nem João, nem os discípulos de Emaús, ninguém. Ele é o centro. Nós devemos sempre construir a nossa vida colocando Jesus, Deus, no centro. Tudo dá certo. Tudo dá certo quando a centralidade de Deus acontece em nossa vida. E aí você ouviu a manifestação e Jesus se dá a tocar, se dá a ver o corpo do ressuscitado. Ele foi ressuscitado pelo Pai e agora o corpo glorioso não é um fantasma, não é fruto de alucinações dos discípulos. E ele come com os discípulos, ele comunica a paz, o shalom, a paz esteja convosco, e ele partilha ali o peixe assado. São sinais eucarísticos. Partilhar o peixe assado é um sinal da Eucaristia celebrada, como ele fizera muitas vezes com eles, agora o faz ressuscitado. E aí ele recorda, ele abre a inteligência dos discípulos, recordando que era preciso que ele passasse por tudo o que ele passou, cumprindo a palavra, a lei de Moisés, os profetas, os salmos. Era preciso que o Cristo sofresse, morresse e ressuscitasse. E assim Jesus, dando-se a ver, dando-se a ser tocado, ele se manifestando aos discípulos reunidos, ele vai levá-los à descoberta da ressurreição, como um processo. Ressurreição que não se prova cientificamente, ressurreição que é além da nossa racionalidade. Papa São João Paulo II disse que a fé e a razão têm que caminhar juntas. Não se explica a ressurreição por discursos racionais. A ressurreição de Jesus é um ato de fé, é um dom de Deus. Crer na ressurreição
é um ato de fé, é acolher esse mistério, e é a fé na ressurreição que vai mover a igreja, que vai mudar a vida de Pedro, que vai transformar os apóstolos, e eles sairão pelo mundo testemunhando que ele ressuscitou. E Jesus falou assim: olha, vós sereis testemunhas de tudo isso. Por isso ontem e hoje, na primeira leitura, eu abrevio, foi a cura do paralítico na porta do templo. Tudo que Jesus fez, os apóstolos farão em seu nome, e o farão com a presença do Espírito Santo, como vamos celebrar na Ascensão, Pentecostes. Por ora, na Páscoa, nós refletimos a ação do ressuscitado. Caberá à igreja continuar a missão de Jesus. Nem ouro, nem prata, mas tem a palavra. Nem ouro, nem prata, mas tem a Eucaristia. Nem ouro, nem prata, mas tem o mandamento do amor. Palavra, Eucaristia e amor. E quem participou comigo quinta-feira santa deve se lembrar: Eucaristia, amor e serviço. Como é lindo esse tempo pascal. Eu escutei uma pessoa dizendo: a missa é igual o ano inteiro. Eu falei: não é não. A missa é missa, é claro, mas cada tempo tem a sua beleza, tem as suas particularidades. Queridos irmãos, queridas irmãs, acolhendo a palavra de Deus, peçamos ao Senhor que aqueça o nosso coração sempre com a sua palavra. Que Ele não nos permita de voltar para Emaús, desistir da vida, da luta de cada dia. Que nós tenhamos a coragem de Pedro, dos apóstolos, de sermos testemunhas do ressuscitado. Sim, a mensagem é essa. Nós somos testemunhas de que Jesus vive, que Ele reina, que Ele é Senhor, que Ele não ficou morto, que Ele não foi vencido, que Ele não ficou derrotado. E nele, Jesus, Paulo aos Romanos, capítulo 8, nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. E nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem mesmo a morte de alguém querido, nem mesmo o maior problema que você tiver na sua vida, nem tribulação, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nada, absolutamente nada pode ofuscar o brilho da luz do ressuscitado em nosso coração. Renovemos a alegria de sermos discípulos missionários do Senhor. E nas dificuldades, repita sempre as palavras dos discípulos de Emaús, quando era tarde e o dia terminava. E eles disseram ao Senhor: fica conosco, Senhor, pois já é tarde e o dia está terminando. E ali entrou e seu a ceia. E hoje Ele entrou onde estavam os apóstolos, se deu a ver e a tocar. E eles creram no ressuscitado. E o mundo conheceu a boa notícia de Jesus. Não há nada e ninguém que possa impedir e calar a voz dos apóstolos. E disse o Senhor: se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Desejo mais uma vez que a alegria da Páscoa seja transbordante no seu coração. Páscoa, passagem, Ele ressuscitou. A Páscoa de Jesus não dispensa nossa missão, nossa participação e nossos sacrifícios. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ressoar o Evangelho de ontem, continuado hoje, com esse refrão tão bonito.